Oi, gente, tudo bom? Meu nome é Radassa, eu tenho 16 anos, eu tenho anorexia, depressão e ansiedade. E no vídeo de hoje eu vim contar como foi a minha experiência na minha internação que eu passei, né? Pra quem acompanha meu canal e já é inscrito há um tempo sabe que eu fui internada alguns meses atrás. E eu fiquei 6 meses internada e não foi uma internação comum. Eu fui internada num hospital psiquiátrico com a finalidade de tratar a minha saúde, porque eu estava muito debilitada, mas também, principalmente, a minha mente, né? Eu passei 2 anos e meio passando por atendimento ambulatorial no hospital psiquiátrico, né? No Instituto de Psiquiatria aqui de São Paulo, o IPQ, lá no Hospital das Clínicas. Mas eu nunca tinha chegado a ter uma internação para anorexia e depressão. Eu nunca tinha chegado a passar por isso. Eu sabia que existia, né? Porque na época que eu fiz o primeiro processo de tratamento, eu vi colegas de tratamento sendo encaminhadas para internação devido à gravidade, né? Da saúde delas. Mas eu não tinha muita noção, sabe? Sempre tem um tabu muito grande nisso da psiquiatria, porque infelizmente as pessoas hoje em dia ainda pensam que o hospital psiquiátrico é lugar de pessoas que são loucas, ou que é sanatório, manicômio, só que não é mais assim, ainda bem. Mudou, graças a Deus, isso e é totalmente diferente. Eu lembro que quando eu tive que passar para psiquiatra, eu fiquei um pouco assustada, porque na minha cabeça era coisa de gente louca, só que na real não é bem assim. Psiquiatra, ele cuida da sua mente. E, gente, mente é o que controla tudo, né? E eu nunca tinha tido uma experiência de ficar internada no hospital psiquiátrico. Então, assim, eu imaginava que eu entraria num lugar com pessoas muito desequilibradas, com, não sei, sabe? Assim, loucas mesmo, porque eu também tinha essa visão. E com o passar do tempo eu fui mudando isso e fui tendo uma visão de que não era exatamente assim. Mas mesmo antes de ser internada, um tempo antes, com essa visão já mudada, eu ainda não tinha a percepção que eu tenho hoje, sabe? Lógico. Eu não imaginava como seria diferente lá. E primeiramente eu fiquei um pouco assustada, de primeira assim, um pouco nervosa como seria. Eu já imaginava que eu ia ser internada quando falaram que, né, quando me deram a notícia, mas sempre tem aquele nervosismo. Eu confesso que eu fui é, tranquila em questão de tempo, porque eu sabia que eu não ia ficar pouco tempo lá, porque como eu já tinha visto amigas que tinham ido, eu sabia que o tempo lá era no mínimo que 2 meses, né? Então, quando eu cheguei lá, eu já tinha essa certeza do tempo. E isso é uma coisa bem diferente da internação psiquiátrica e de uma internação em um hospital comum. O tempo. O tempo lá costuma ser bem maior. Que você vai ficar lá dentro do que você ficaria num hospital normal, comum. Porque como é um tratamento diferente, são questões diferentes, né? É a mente que eles trabalham lá dentro, é um processo um pouco mais longo, o tempo leva mais. E principalmente transtorno alimentar e autismo foram os casos que eu mais vi de maior tempo, de maior tempo que as pessoas passaram lá, né? Eu fiquei 5 meses e meio lá, internada. E quando eu entrei foi aquela coisa assim de meu Deus, como que vai ser? Porque eu só ouvi especulações, mas quando você vive na pele é totalmente diferente. Bom, começando que eu tinha um quarto só pra mim, tinha 2 camas, como é enfermaria infantil, então assim, como eu sou menor de idade, eu precisava de um acompanhante, então ficava minha mãe dormindo comigo, e eram 2 camas no quarto, né, uma pra mim, uma pra minha mãe, um armário pequeno e uma TV, e uma escrivaninha com umas gavetinhas. Tinha uma estrutura de quarto mesmo, era bem aconchegante, e primeira coisa, não podia nada que te colocasse em risco. Cordões, vidros, então assim, se eu tinha um espelho, não podia, tinha que ficar trancado no armário. É, meu tênis eu quase não usava lá dentro, então eu não podia nada de cordinha, roupa com cordinha, nada. Eu tinha que ficar com eles. Porque como eles atendem diversos casos nessa enfermaria, então às vezes tem caso de depressão e às vezes a pessoa tá muito mal. E não só essas pessoas, né? Às vezes até as pessoas com anorexia ou com outros problemas,
Tem que tomar muito cuidado, porque às vezes em um momento de crise, a pessoa pega uma coisa pra tentar fazer alguma coisa e que pode acabar sendo prejudicial. Então não podia nada disso. E eu tinha levado tudo dentro da minha mala, assim, amarradinho pra ter espaço, né? Um armário pequeno. Só que na hora eles tiraram e eu não fiquei com as minhas maquiagens também. Então foi, né? Já isso de primeira foi assim. Mas foi questão assim de tempo, porque quando eu me acostumei também, eu já nem importava mais, nem me ligava mais. Os enfermeiros foram extremamente receptivos comigo. São pessoas que eu guardo no coração até hoje. E se eu começo a falar deles, eu tenho até. Lembrar dessa época me traz muita emoção, porque a internação, quando uma pessoa fala de internação pra você, você acha que é uma coisa ruim. Mas foi uma experiência na minha vida que eu sou extremamente grata. Então é muito emocionante pra mim lembrar de todo o percurso que eu passei lá dentro, porque apesar do sofrimento, que não foi pouco, eu aprendi muito, 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 conheci muitas pessoas, fiz muitas amizades, eu tirei lições pra vida, sabe? E é muito emocionante pra mim lembrar desse período que eu passei lá. E os enfermeiros de primeira foram extremamente receptivos, eles sempre me acolheram muito bem. Lá, como eu tinha transtorno alimentar, eu tinha um tratamento para transtorno alimentar. Então, assim, eu não podia de maneira alguma não comer. Era a regra, acho que no topo, não comer. Eram diversas, mas essa era a principal. Lá tinha o horário certinho, tinha um refeitório e tinha horário certinho pra comer. Eu tinha que ir nesse horário e eu tinha que comer tudo, não podia deixar nada. As enfermeiras ficavam de olho pra ver se eu não aprontava nenhuma durante a refeição. Elas viam, quando eu terminava, viam meu prato, né, pra ver se não tava faltando, se eu não tinha deixado nada. E caso elas vissem um grão de arroz, elas me faziam comer aquele grão de arroz. Mas fora isso, quando eu cheguei lá, a nutricionista, como eu tava, assim, debilitada, eu tava comendo muito pouco, ela passou quantidades pequenas pra eu comer. Então, lá na cozinha, eles recebiam as informações de quanto eu comia, né, de quantidade, chegava essa quantidade pra mim. E eu só podia comer aquilo. E aquilo, né? Porque na época, quando eu recebia, eu falava, meu Deus, é muito. Porque eu tava doente, então na minha percepção de quantidade era péssima. Então eu ficava, eu não quero comer, não quero comer, e não tinha dessa, gente. Eu não podia não comer, e eu já sofri, porque na época que eu tava muito doente, eu tinha minhas crises de não querer comer, e eu era obrigada. E se eu não comesse, gente, acumulava com lanche. Então, assim, eu tinha que comer, não tinha essa opção. E em casos, assim, de recusa muito grande, a sonda é introduzida, né? Mas eu nunca precisei. Mas foi, assim, as primeiras experiências de sofrimento que eu tive foram essas. Eu tive que ficar de cadeira de rodas, porque eu não podia gastar nenhum tipo de energia. Então, era cadeira de rodas 24 horas. Eu levantava só pra tomar banho e quase nem isso. Teve uma época que eu precisava até tomar banho meio que sentada. Minha mãe, ela lavava o meu cabelo, eu não podia lavar sozinha. Às vezes, quando a minha mãe não tava, que era o meu pai, a enfermeira vinha e ficava comigo no banheiro. Mas elas sempre foram muito respeitosas quanto a isso. E até as necessidades que eu fazia, elas tinham que ver, ou a minha mãe tinha que ver. Mas como a gente acaba criando afinidade com as enfermeiras e enfermeiros e uma certa amizade, você cria intimidade e isso já não se torna uma coisa tão constrangedora com o tempo. Porque aí você já é amigo dele, então, né? Enfim. Fora que quando eu entrei lá eu conheci muitos casos, assim, diferentes do meu, né? Tem, se eu não me engano, são 2 vagas pra cada doença, né? Tipo, autismo, transtorno alimentar, depressão. Então eu conheci pessoas que tinham diversas doenças e eu aprendi muito com isso. Porque às vezes a gente acha que certa doença é aquilo que todo mundo fala, mas aí a pessoa fala, não, não é assim. Então eu aprendi muito com isso, sabe? Eu aprendi a respeitar muito também ao outro e a compreender a dificuldade do outro. Às vezes a dificuldade, pra mim aquilo não era dificuldade, mas pro outro era. Então tinha que ter um respeito muito grande, sabe? Cada um ali tinha que saber respeitar quem tava ali. Até porque todo mundo vivia num espaço, não tinha como, no mesmo espaço, não tinha como a gente não se encontrar. A gente já comia junto, as atividades eram todo mundo junto, só menos os momentos com os médicos, aí cada um com o seu médico. Mas a gente convivia junto.
Então, e também depois de toda a alimentação, eu tinha que ficar 1 hora numa mesa que tinha lá sentada. E no começo foi osso, porque eu não podia fazer nada, não podia escrever, não podia fazer as coisas. Brigavam comigo se eu mexia a perna. Era bem rigoroso mesmo, mas era sempre pro meu bem. Então foi bem difícil esse começo. Acho que período, um dos períodos mais complicados foi os meus primeiros 2 meses, que foi o tempo que eu fiquei na cadeira de rodas, porque do nada tirar toda aquela liberdade e eu que sou uma pessoa extremamente inquieta e eu gosto de ficar movimentando, fazendo as coisas, aquilo foi o terror pra mim, sabe? Foi bem triste. E eu passei também por muitos momentos de ficar só, sabe? Porque eu não tinha intimidade com os pacientes, eu demorei um pouco pra me enturmar, mas me enturmei, né? Mas antes disso eu ficava sozinha e aquilo me fazia sofrer um pouco. Fora, gente, eu não tava na minha casa, eu não tava com os meus amigos, eu só tinha os meus pais lá, eu não conhecia mais ninguém lá, sabe? Era uma coisa tudo muito novo pra mim. Então era complicado, mas eu tive que aprender, sabe? Aprender a conviver, que a vida, ela tem essas surpresas, né? A gente nunca sabe o que ela traz pra gente. Então, esse tipo de situação eu tive que aprender a lidar com aquilo. Mas o pessoal também muito legal, os outros pacientes me receberam, foram extremamente gentis comigo, eu formei amizade com eles. E uma das coisas que eu vou levar pra vida inteira são essas amizades, porque são laços muito fortes que a gente cria lá dentro. Porque é todo mundo passando por um momento muito difícil da vida, sabe? Talvez o pior momento da vida daquela pessoa, sabe? O momento mais difícil da doença dela, que é o ponto de uma internação. Você faz amizade, você compartilha desse sentimento de luta e você tá ali apoiando o seu amigo, ele tá te apoiando. Então não tinha como ter contato toda hora com os nossos amigos, então a gente tinha que usar o que a gente tinha naquele momento e que era uns aos outros. Eu digo que eu acho que foi um encontro de almas que aconteceu lá dentro. Nossos caminhos se cruzaram na hora certa, no momento certo, em que cada um precisava, sabe, daquilo. Além de toda aquela situação, né, de ajuda, aquele momento de encontro entre essas pessoas passando por dificuldades foi necessário, porque a gente aprendeu muito uns com os outros. E a internação foi um momento também muito importante para mim de reflexão. Porque eu passei, naquela época, eu tava em 2016, 3 anos que eu tinha ficado doente. Então eram 3 anos lutando. 3 anos de recaídas, 3 anos que eu me negava a aceitar ajuda, 3 anos que eu tentava e desistia achando que não ia conseguir. Então foi um momento muito importante pra mim de reflexão, de parar e olhar pra mim mesma e falar que eu tinha que cuidar de mim mesma, que eu precisava me priorizar, sabe? Se não foi por bem, então tinha que ser pelo mal, obrigada à força. Eu fui obrigada a cuidar de mim mesma, mesmo com uma doença da desgraça na minha cabeça, querendo me manipular todo segundo, que foi muito difícil, porque às vezes eu tinha muita. Tinha uma hora que eu tinha uma dificuldade extrema de reconhecer quando a anorexia falava por mim. Situações, porque eu cheguei lá e eu falei, pronto, tô no fundo do poço, né? Eu cheguei numa internação. Então, de primeira, eu fiquei pensando, por quê? Por que tá acontecendo isso comigo? E eu acho que eu não tenho jeito. Eu cheguei numa internação, é porque eu não tenho jeito mesmo, mas graças a Deus não foi assim. Foi bem diferente. E foi extremamente abençoado aquela situação na minha vida. Eu consegui tirar muita coisa boa. Eu acho que eu passei por mais coisa boa do que eu ri lá dentro. Tempo sem poder participar das atividades por conta do esforço físico e mental. Pode parecer que não, mas o esforço mental ele também requer energia do nosso corpo. E então eu não podia. Os médicos eles foram liberando só quando eles viram que eu tava bem e que o meu peso estava, né, progredindo. Em 2 meses, gente, eu recuperei 8 quilos. Mas não era nem a metade, eu precisava de mais do que aquilo. Eu vou falar pra vocês, né? Eu não tenho vergonha. Eu vi que o meu corpo não era um problema e eu vi o que. Eu amava ele, sabe? Eu vi que aquela doença tava me cegando e que não me deixava ver realmente quem eu era. Então, por isso hoje em dia eu não tenho vergonha. Eu recuperei, pera, 14 quilos e meio, quase 15 quilos. E foram os melhores 15 quilos que eu já ganhei, porque eu realmente tava precisando, gente. Eu passei tanto tempo doente que eu me acostumei com o meu físico doente. Todo mundo à minha volta, minha família, meus amigos, todo mundo tava acostumado com aquela radaça esquelética. Então não era estranho.
E quando eu recuperei peso, que as pessoas que foram me ver depois da recuperação de peso, todo mundo ficou muito chocado, sabe? Meu Deus, você tá muito diferente, você tá bonita, você tá agora com cara de saudável. E aí, quando eu fui me comparar com a minha pessoa de agora e a pessoa da época de doente, as fotos, eu fico chocada. Eu estava realmente muito desnutrida, muito magra e muito mal. Mas eu fico extremamente feliz de poder conseguir ver essa comparação e ser grata pela pessoa que eu tô hoje, como eu estou agora. E então foram momentos difíceis, eu saí da cadeira, eu fazia minhas atividades escolares que a escola mandava, eu tinha brinquedoteca, era bem legal, eu tinha terapia ocupacional, que, gente, muito, muito legal, eu tenho boas lembranças da terapia ocupacional. Então, assim, eu guardo aqui coisas que eu fiz na terapia. Eu fiz quadros, eu fiz bandejas, eu pintei quadros. Então, assim, eu sempre gostei muito dessa coisa artística. Então, aquela terapia foi, então, pra mim, maravilhosa, porque é muito legal esse lado artístico. Então, assim, era muito bom. Fora os cinemas que os enfermeiros colocavam pra gente, o que a gente via lá no prédio com outros pacientes. Às vezes a gente saía pra tomar sol lá na quadra, né? A gente falava, os prisioneiros estão saindo pra tomar sol. Ficava lá e gente, eu aprendi a jogar baralho no hospital, porque eu não tinha nada pra fazer, né? Então, assim, que aprender a fazer as coisas que tinham ao meu alcance. As enfermeiras me ensinaram. Eu não pintava minha unha, eu raramente pintava minha unha. Lá eu peguei mania de ficar pintando unha, porque eles tinham uma bolsa de esmalte, né? As enfermeiras tinham uma bolsa de esmalte com algumas maquiagens também. E aí elas davam e a gente ficava pintando. E às vezes eu maquiava as enfermeiras, arrumava elas. Era muito legal, gente, muito legal. São as boas lembranças que eu tenho lá, sabe? Olha, a gente tinha um pátiozinho na nossa enfermaria, bem pequenininho, mas tinha bastante árvore. E a gente viu que as pessoas tinham colocado o nome delas. Então eu fui lá e coloquei o meu com um dos meus amigos. E então meu nome tá gravado lá naquela árvore. Então, assim, a todo instante eu ia lá fora e olhava meu nome. E aí eu tive amigos que tiveram alta, né? Eu fui a última do meu ciclo de amigos de lá que teve alta. Então eu vi todo mundo indo embora e eu ficando. E eu ia lá na árvore e ficava olhando o nome deles, aí batia aquela saudade. E, gente, a hora da despedida era tão difícil, sabe? Eu ficava tão feliz, mas era emocionante, sabe? Além de você ver aquela pessoa bem, porque você via ela chegando mal e você vê ela saindo transformada, é muito gratificante você poder ter feito parte daquilo, ter visto o progresso da pessoa, sabe? Então, assim, eu chorava mesmo, de felicidade, de saudade, porque eram pessoas que às vezes moravam extremamente longe de mim, né? Ali eram pessoas, assim, do país inteiro, do mundo inteiro, porque até gente de fora tinha. O celular foi outra coisa que eu demorei pra conseguir mexer. Me liberaram. E aí eu fui mexer depois de uns 3 meses que eu tava lá. Fiquei uns 4 meses sem celular por aí, 3. E fui também poder participar depois de um tempo. Quando eu saí da cadeira de rodas que eles me liberaram pra fazer as atividades, né? Vídeo bem longo, gente, porque é uma experiência de muito tempo. Então tentar resumir 6 meses pra vocês. 6 meses, 5 meses e meio lá dentro. É uma coisa complicada. Os enfermeiros da noite também, gostava bastante deles. Eles ficavam de noite, né, abrindo as portas pra ver como a gente tava, se a gente não tava aprontando, né? Porque como o transtorno alimentar, a dona anorexia é muito manipuladora, às vezes ela podia querer apontar alguma, então eles tinham que ficar de olho. Criei um carinho muito grande por eles, sabe? Eu lembro quando a minha depressão ficou um pouco forte, eu sofri bastante. E uma enfermeira da noite ficava comigo, sabe? Me animando. Gente, ela era incrível, sério. Ela era extremamente engraçada. E eu, naquele pior momento da vida, ela tava lá me ajudando, me animando. E fora os voluntários do livro, eles iam lá toda quinta-feira, levavam livros pra gente, ou faziam alguma atividade artesanal, e era maravilhoso, sabe? Eu criei também um apego, um carinho muito grande com eles, aprendi muita coisa. Voltei a ler também bastante por conta deles. Os que eram os. Tipo o Doutor da Alegria, sabe? Eles iam lá, acho que era uma vez por mês, ou uma vez a cada 3 semanas, eu não lembro. E aí eles levavam atividades pra gente, ficavam fazendo palhaçada pra animar a gente. Porque no final de semana a gente não tinha nenhuma atividade, sabe? Então a gente ficava lá sem fazer nada, era uma chatice. E se você não tinha licença pra ir pra casa, que é quando você já tá melhorando, eles vão liberando aos poucos pra você passar alguns dias em casa.
você ficava lá no tédio. Então, assim, eles foram que me ajudaram muito no começo. Fora a pedagoga que ficava com a gente, ela também, sabe, ela ficava com a gente lá, trazia coisas pra gente pintar, desenhar, argila. Então a gente vivia ali ocupado o máximo possível pra não ficar no tédio, né? Que é ruim. E os enfermeiros também jogavam com a gente, sabe? Faziam pipoca quando tinha filme, eles eram incríveis, sabe? Eles eram mais do que enfermeiros, eu não sei explicar, mas eu peguei uma admiração imensa pelos enfermeiros depois que eu passei pela internação, porque é uma profissão que eu aplaudo de pé. Tudo que eles fizeram por mim, por todo mundo que tava lá, eu não, nunca, acho que eu nunca vou conseguir demonstrar o tamanho e gratidão que eu tenho por eles, sabe? O tamanho, assim, reconhecimento que eles merecem pela profissão deles, pelo que eles fazem, porque você percebe quando eles fazem por amor, sabe? Você via quando eles estavam ali fazendo aquilo por amor, não por obrigação, eles estavam ali cuidando da gente por amor. Então isso fazia toda a diferença. Então eu vou repetir 500 vezes que foram incríveis. Os terapeutas também foram. Gente, terapia é uma coisa que eu também me apaixonei. Foi uma das coisas que me ajudou muito e eu, assim, tenho um carinho imenso pelos terapeutas que me atenderam durante a internação. Psicóloga. Minha psiquiatra, gente, ela era incrível. Foi a melhor psiquiatra. Olha, eu já passei por muitos psiquiatras, mas ela foi incrível, incrível, incrível. E ela se transformou numa amiga, sabe? Ela entrava no quarto pra conversar comigo, eu ficava feliz, porque era como se ela fosse uma amiga. É, eu podia ter visita. No começo teve uma época que eu não podia ter visita, porque eu tava bem, bem mal, então eu não podia receber visita, mas eu tinha visita dos meus amigos, parentes, isso também animava a gente. E os passeios, em 1 hora pra passear fora do hospital. Então, nesse meio tempo, gente, eu ia na Paulista, eu ia na Oscar Freire, ia em uma rua qualquer, ficava lá na Teodoro, passando pelas ruas, indo em loja. E eu fui bastante pra Avenida Paulista nessa época que eu tava internada. E foi muito bom, porque eu gosto muito da Paulista pela cultura que oferece, né? Pela diversidade. Então, às vezes, de final de semana, gente, lá era incrível. Eu fui no aniversário de São Paulo porque eu tava internada lá, então eu tive a oportunidade de passar o aniversário de São Paulo passeando na Paulista. Então, assim, foi incrível. E as licenças, sabe? As primeiras licenças eu ficava com medo. A primeira licença foi horrível, deu tudo errado. Mas eu fiquei. Aí eles, olha, vamos dar um tempo. Eles deram 3 semanas mais ou menos, conversaram, viram que tinham dado errado. Então, o que que se deu errado? O que que a gente pode fazer pra não acontecer de novo? Reveram tudo. Então aí eu passei o Natal em casa, sabe? Depois de tudo esse procedimento, com os médicos eu consegui passar o Natal em casa, foi muito bom. Aí as licenças começaram a dar certo, eu comecei a ir toda semana pra casa, passar o final de semana em casa, depois começou a aumentar, tipo até segunda, até terça, até o ponto que eu cheguei de ter a alta, que foi extremamente emocionante, gente, extremamente emocionante. Porque às vezes a gente acha que nunca vai chegar, né? O nosso dia. E foi um dia que, de noite, um dia antes de eu ir, eu, eu parei e meio que caiu a ficha, sabe? Acabou, eu consegui. E eu reconheci, sabe? Eu reconheci que aquilo era um mérito meu. Foi emocionante o fato de eu também. Eu via que eu agora tava com uma autoestima, que eu me amava. Eu ver todo aquele processo e simplesmente sentir gratidão, aquilo foi incrível. Então, foi muito emocionante, muito emocionante. Eu achei que nunca ia chegar, sabe? Eu vi que eu realmente agora tava bem de verdade e que. Porque eu já tinha passado pela experiência de um tratamento e da recaída, mas eu via, eu tava com a segurança de que dessa vez ia dar certo. E aquilo foi tão emocionante pra mim que eu lembro que eu comecei a chorar, eu abracei meu pai e falei, né, pai, eu consegui, finalmente eu consegui. Eu lembro que eu fui lá, me abracei as enfermeiras da noite e agradeci elas por tudo que elas tinham feito pra mim. Falei que eu ia sentir saudade, mas que elas sempre iam estar no meu coração. Eu agradeci aos terapeutas, psicólogos, psiquiatras. Na minha despedida eu chorei bastante, porque foi um sentimento de gratidão muito grande. Eu acho que era impossível não chorar, né?
Mas eu acho que sobre essa experiência da internação, o que eu tenho pra falar pra vocês é que o sentimento que predominou foi a gratidão e os aprendizados que eu tirei de lá. Eu saí de lá extremamente grata e falando para as pessoas que daquela situação ruim, que elas fizessem ser um momento bom, que elas tirassem o máximo possível de aprendizado daquele lugar. Então, a experiência para mim foi extremamente necessária. Eu precisava dela. Eu fui abençoada por conseguir vaga, porque a fila de espera lá é muito grande, porque eu acho que lá é o único lugar que tem internação para transtorno alimentar. Então, eu fui muito abençoada. Eu conheci pessoas incríveis e foi uma experiência que eu vou guardar com carinho, com amor pro resto da vida, sabe? Ficou marcado essa fase na minha vida. E eu queria dar uma outra notícia que eu recebi ontem pra vocês, que eu fiquei muito feliz. Eu continuei, né? Logo que eu tive a alta, eu continuei passando no ambulatório, que eu ia toda semana lá passar nos médicos e tudo. E isso foi desde fevereiro que eu tive alta. Então eu tava até agora, junho, passando lá toda semana. E E meu tempo também tinha ficado muito corrido, gente. Eu perdi muito conteúdo de matéria pra repor, então, assim, pra correr atrás do prejuízo, eu acabei ficando sem tempo, por isso que eu não tô postando vídeo. Mas eu vou tentar postando aos poucos, tá? Agora que eu tô de férias, acho que vai ser mais fácil. Enfim, continuando. E eu recebi, a minha nutricionista falou que eu tava muito bem da parte nutricional, que os médicos também achavam que eu tava bem, então, assim, que eles iam espaçar as consultas. Que eu podia agora só de 15 em 15 dias. E quando isso acontece é porque eles estão, né, em processo de liberar de vez e eu poder finalmente não precisar mais passar em consulta e ter alta do tratamento em si. Então, eu queria falar que é um sentimento de muita gratidão de novo. Eu ontem fiquei em choque. Porque são 4 anos de muita luta, muita luta, muita luta. Eu sofri bastante, deixei de viver durante esses 4 anos em prol de uma doença que nunca me levou a nada, que só me trouxe sofrimento. Mas eu aprendi durante esses 4 anos que de toda situação ruim a gente pode tirar uma coisa boa. E eu tô saindo dessa situação, finalmente eu tô fechando esse ciclo com um aprendizado muito grande, muito grande. Eu sou extremamente grata ao tratamento e a toda a equipe médica que cuidou de mim durante o tempo da internação e durante o tempo ambulatorial, né, de tratamento no hospital. E eu nunca estive tão bem, nunca estive tão bem, nunca estive tão recuperada, sabe? Da outra vez que eu tive alta, eu não tava bem do jeito que eu tô hoje, sabe? Eu estou muito melhor. Gente, eu me amo. E é uma frase que eu nunca achei que eu ia falar. Eu gosto do meu corpo, eu me aceitei, sabe? Eu aprendi a me priorizar, me colocar em primeiro lugar e isso fez uma diferença drástica na minha vida. Mudou tudo, 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 tudo. Então, eu nunca achei que eu ia, sabe, chegar nesse ponto. Demorou, mas chegou. Então, o recado que eu queria passar pra vocês nesse vídeo também é pra vocês nunca desistirem ou desacreditarem de vocês mesmos, sabe? Por mais que vocês achem que vocês não têm força nenhuma, vocês têm. Eu achava lá na internação que eu não ia mais ter jeito, eu achava que eu não ia conseguir lutar. E olha eu aqui, hoje bem, sabe, gente? Foi um processo demorado, mas aconteceu. Cada coisa tem o seu tempo também. Queria falar pra vocês que cada coisa tem o seu tempo. Eu vi muita, muita gente, muitos amigos meus tendo alta, ficando, mas eu sempre falava, Radassa, cada coisa tem o seu tempo. Se você ainda tá aqui é porque você ainda tem questões a tratar. E meu dia chegou, minha hora chegou e tá chegando também, finalmente, agora pra fechar esse ciclo com chave de ouro de vez, né? E eu sou simplesmente grata por todo esse processo e eu quero falar que vocês são pessoas que conseguem sim vencer. Às vezes a gente não aguenta sozinho, isso não é um problema, a gente também não é... Nós não somos seres humanos preparados para aguentar tudo, sabe? E por isso que nós temos os recursos de médicos e de pessoas que nos amam para nos ajudar. Então se você não tá bem,
Fala pra alguém que você confia, olha, eu não tô bem, eu não tô conseguindo lidar com isso sozinho, eu preciso de ajuda. Tenho certeza que vai valer a pena e no final você vai se sentir grato por ter conseguido, sabe, falar. Então, assim, não guarda pra você, sabe? Se você tá passando por uma situação ruim, desabafa com alguém. Guardar pra si mesmo as coisas só vai te fazer mal. Então, assim, você consegue de verdade, sabe? Eu acredito no potencial de cada um que assistir esse vídeo e de cada pessoa que passa por suas dificuldades. Eu acredito que existe melhora, que existe o pote de mel no fim do arco-íris pra todo mundo. E eu sei que existe porque eu experimentei, sabe, passar por esse caminho. E eu também achei que eu não ia conseguir, mas eu consegui. A luta, uma hora ela tem fim e uma hora ela tem a sua vitória. Então não desistam mesmo. Acreditem no potencial de vocês porque vocês conseguem. Vocês são pessoas que têm força sim. Vocês só têm que achar dentro de vocês mesmos. Mas ela existe. Então é isso. O vídeo ficou bem longo. Desculpa falar tanto, mas é porque é uma experiência que eu disse pra vocês de um período muito longo, de um tempo muito longo. Então eu também queria agradecer aos inscritos. Gente, 1000 inscritos, eu sou extremamente grata a cada um de vocês que comenta, que deixa o like ou que simplesmente assiste. Eu sou extremamente grata. E eu queria falar pra vocês deixar o seu like também, se você gostou do vídeo, lógico. E se você, sei lá, se você tem alguma coisa a comentar, se vocês quiserem comentar, eu amo ler os comentários. Eu, às vezes, não consigo responder, mas eu leio todos. Eu juro que eu leio todos. Então, se vocês têm alguma coisa pra comentar desse vídeo, o que vocês acharam, a opinião de vocês, pode comentar. Sugestão de vídeo também eu tô aceitando. E é isso, gente. Espero que vocês tenham gostado. E muito amor pra vocês, muita paz e felicidade pra vocês, porque todo mundo merece, tá bom? É isso. Um beijo e até os próximos vídeos. Tchau, tchau.